Bíblia comigo no livro de Gênesis. Capítulo 14. Livro de Gênesis, capítulo 14, eu vou ler a partir do verso 11. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu, que habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra ele de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Sové, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, ao Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia da sandália, para que não digas que eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram, e a parte que toca os homens, Ané, Escol e Manre, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido de minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado em ti será o teu herdeiro. Então conduziu-os até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra, e nós estamos aqui reunidos para te adorar, para louvar, para engrandecer o teu nome, mas também para ouvir falar de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente, e eu te peço, Senhor, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. O capítulo 14 do livro de Gênesis começa falando a despeito de uma grande guerra. Uma guerra que já era uma guerra travada por mais de 10 anos, mas que chega num determinado momento em que ela chega aos primórdios. 2 grupos de reis, um grupo com 5 reis e o outro grupo com 4 reis, se toleravam e tinham dificuldade de relacionamento por muito tempo. Até que nesse momento, essa crise se instaura verdadeiramente e eles entram em guerra. A Bíblia conta para nós essa história, conta para nós que quando Deus faz a promessa a Abraão, ainda Abrão,
de sair da sua terra, da sua parentela e seguindo um destino profético que Deus o daria, Abraão leva consigo Ló, seu sobrinho, filho do seu irmão mais novo. E eles continuam caminhando juntos pelas terras. E os dois prosperam muito, se tornam homens com muitas ovelhas, um pasto grandioso, inúmeros pastores. E a Bíblia conta para nós que num determinado momento esses pastores começam a entrar em contenda. E Abraão, debaixo de sabedoria, chama o seu sobrinho e diz para ele: não é bom que a gente brigue. Não é bom que os nossos pastores fiquem brigando. Faz o seguinte, sobrinho, escolhe a parte da terra que você quer e segue a tua vida. E a Bíblia diz que Ló escolhe as campinas de Sodoma. É bem verdade que os estudiosos dizem para nós que Ló não escolhe as campinas de Sodoma por conta apenas da sua beleza. Era um lugar que tinha água, era um lugar, uma parte de uma planície muito fértil em Israel. Então, ele não se interessa apenas pela parte agrícola ou pela produção que poderia dar a ele ainda mais dinheiro, mas ele se interessa pelos costumes de Sodoma. Ele se interessa pela habitação e pela forma com que aquelas pessoas viviam naquela cidade. Os estudiosos dizem que durante um tempo Ló se cansou de Abraão e do Deus de Abraão e decide então seguir o seu caminho para conhecer coisas novas, para experimentar coisas. E ele segue em direção a Sodoma, instaura sua vida, sua casa, sua família lá e começa a habitar naquele lugar. E é exatamente o que a Bíblia começa a contar para nós, que a guerra instaurada acontece. Os reis começam a guerrear. E o grupo de 4, o grupo menor, vence o grupo maior dos 5 reis. Exatamente onde estava instaurado Sodoma, Gomorra, Bela, Zoar, as cidades que rodeavam a habitação de Ló. E aí uma notícia chega, é o que diz o versículo 13, acompanha comigo. Porém, veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Esse habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até... Então o que acontece com Abrão? A notícia chega que o seu sobrinho Ló tinha sido levado cativo, que era assim que funcionava. Quando um rei guerreava e vencia a guerra, todo o despojo era dado a ele, inclusive as pessoas. As pessoas se tornavam escravas, servas desse rei. Então Ló, sua casa, sua família, seus bens foram levados pelos reis que venceram a guerra. Um consegue escapar e procura Abrão e diz para Abrão: ó Abrão, seu sobrinho foi levado como cativo, e toda a sua casa, família e seus bens. Abrão pensa assim: é meu sobrinho, é carne da minha carne, eu não posso deixar ele ser escravo, eu não posso deixar ele servir debaixo de jugo. E ele olha para a sua casa e ele vê, através do seu principal aliado, seu servo, a Bíblia diz que era um servo principal chamado Eliezer. Ele chama Eliezer, que era um responsável, um filho do coração, né? Já que Abrão não tinha filhos até esse momento, ele chama Eliezer e diz para Eliezer: nós precisamos levantar um exército. Nós precisamos levantar um exército para ir ao encontro de Ló e salvá-lo. E a Bíblia diz, eles olham, e dentro de todos os homens que eles têm, eles encontram um número de 318 homens. Homens que eram pastores, mas também que foram treinados para a guerra. Homens que foram circuncisados pelo próprio Abrão. Homens que foram incluídos na adoração ao Deus de Israel. Homens que aprenderam o conhecimento da verdade, a experiência que Deus estava dando a Abrão, porque o próprio Abrão fazia questão de ensiná-los. E aí, eles escolhem os 318 homens, os capacitam para irem à guerra. A minha pergunta é, para você, como se vence a guerra? Como se vence uma guerra que era uma das maiores guerras
da Mesopotâmia com 318 homens. Uma guerra que foi perdida por 5 reis e um grande e poderoso exército. Abraão levanta o que ele tem. Abraão levanta o que ele tem dentro da sua casa, da formação dentro da sua casa, e vai para essa guerra. Aí acompanha comigo. Diz assim, versículo 15. E repartindo contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de... Então a Bíblia diz para mim algumas características. Eles eram poucos, bem poucos, 318 homens comuns, cheios de Deus, pastores, mas habilitados na guerra, mas dentro deles motivação e fé. Por que, pastora? Porque a Bíblia diz que eles começam a perseguir esse exército que levou Ló de escravo desde as terras da Palestina, que é o que está escrito no final do versículo 14. Até Dan faz parte, a terra da Palestina. Persegue desde a Palestina até as proximidades da cidade de Damasco, na Síria. Então, eram poucos em número, não eram aperfeiçoados, eles tinham um pouco de conhecimento de guerra, eram pastores, mas tinham fé e eram determinados e persistiram em toda a caminhada. Desde as terras da Palestina até a caminhada de Damasco na Síria, eles não desistiram de cumprir os seus objetivos. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? E outro detalhe importante para nós. A Bíblia diz, no versículo 15, que eles foram instruídos para participar da guerra durante a noite. Então eles partiam para a guerra à noite e faziam a caminhada de crescimento de território durante o dia. E com essa estratégia eles foram ganhando territórios, foram crescendo até exterminar os seus inimigos. Observe o que diz a palavra. Versículo 16. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres o seu. Então, eles não só vencem a maior guerra da Mesopotâmia, com 318 homens, como resgatam todo o despojo de guerra que Sodoma e Gomorra tinha perdido. Eles tomam de volta todo o dinheiro, Ló, sua família, seus bens, sua casa e todo o resto. Olha o que eu vou dizer, quando você ganha uma guerra, tudo que está disponível na guerra se torna seu. E se ninguém mais guerrear com você, você se torna o rei daquele lugar. Numa guerra de 4 contra 5, Abraão se tornou rei. Você entendeu o que eu disse? Numa terra de homens grandes e poderosos, no final, o rei foi Abraão. E ele volta para sua terra, lotado de bens, lotado de animais e cercado de toda a família do seu sobrinho, que foi o motivo principal pelo qual ele foi guerrear essa guerra. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero fazer você entender essa história, porque até hoje funciona assim. Todo mundo aqui tem um Ló na história da sua vida, um parente que você decidiu carregar, e que num determinado momento da história acha que sabe mais do que você, e que pode caminhar sozinho, e que pode viver as suas próprias experiências, e vai embora seguindo a sua vida. Um parente que não foi justo, que não foi honesto com Abraão, um parente que não agiu debaixo de cumplicidade e gratidão, porque tudo que Ló tinha foi por causa da unção que estava sobre a vida de Abraão, que estava sobre a vida daquele homem poderoso. Ló enriquece muito, mas porque a unção estava sobre Abraão. Você consegue me entender? Diga amém. Mas chega um determinado momento que não dá mais, porque Ló cansa. Ele não quer mais saber do Abraão, ele não quer saber mais do Deus de Abraão, e ele passa a desejar suas próprias experiências. E ele diz, então vou seguir minha vida, vou dar continuidade à minha história, agora eu quero ficar longe e não ser mais o sobrinho do titio. Eu quero ter identidade, eu quero criar a minha própria história. E Abraão entende que
era importante que ele liberasse, que ele desse a autorização para que Ló seguisse a história da sua vida. E Ló vai embora. Mas aí chega a notícia: deu ruim. A guerra foi instaurada, o Ló foi levado escravo, sua casa e sua família estão passando dificuldade, podem até morrer. Aí o que o Abraão faz? Porque era o Abraão, porque se fosse eu e você, a gente ia dizer: deixa ele lá, o problema é dele. Não é não? Cada um com seus problemas. Não quis ir para Sodoma? Aguenta! O Abraão falou assim: não posso deixar meu sobrinho passar por isso. Preciso resgatá-lo. E junta os seus homens, tudo que ele tem, e envolve na guerra para salvar Ló. Arrisca aqueles homens, arrisca a família daqueles homens. Põe tudo em risco para salvar a vida de um parente ingrato, de um parente que não pensou em Abraão, mas que buscou sua própria vida, sua própria experiência. Quando ele resgata Ló e Ló volta, olha o que a Bíblia diz para nós. Acompanha comigo. Versículo 17. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer, que era o rei, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Safé, que é o vale do rei. O rei foi o encontro, o rei de Sodoma foi o encontro de Abraão. Por quê? Porque agora ele era o rei. Porque ele venceu a guerra, né? A guerra dos 4 contra os 5, perderam. E Abraão foi lá com 318 e vence a maior guerra da Mesopotâmia e se torna a autoridade sobre aquelas terras e sobre a vida daquelas pessoas. Então o rei de Sodoma diz: eu vou lá porque eu preciso ter um encontro com ele. Aí eu acompanho o que diz a sua Bíblia, verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Melquisedeque não é um nome próprio. É um título, como César era em Roma, um título governamental, né? Não é um nome. Melquisedeque significa o meu rei é juiz. Era um título. Os estudiosos dizem para nós que esse sacerdote, que também era rei da cidade de Jerusalém, porque Salém era o antigo nome da cidade de Jerusalém, era Sem, filho de Noé. E ele é que vai ao encontro de Abraão. E quando ele vai ao encontro de Abraão, a Bíblia diz para nós que ele leva pão. Primeiro era uma cerimônia para receber reis. É por isso que quando a gente vai a Israel e a Jerusalém e chega no alto da montanha, e eu vou levar você lá quando você for em nome de Jesus, a gente brinda com o suco da videira, com o vinho, porque é a celebração que recebe reis, é a celebração que reconhece a autoridade sobre a terra. Foi o que o sacerdote Melquisedeque, na verdade Sem, filho de Noé, fez com Abraão. Celebra o reinado de Abraão e abençoa o pão, o vinho, dá a ele, celebrando aquele momento. Lê o que diz a Bíblia comigo. E olha a bênção que ele libera. Abençoa ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possuis os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários na tua mão. E de tudo lhe deu Abraão. Então, quando ele recebe a bênção do sacerdote, porque ali era a representação do sacerdote, ele entrega ao sacerdote todo o dízimo, de tudo que ele tinha, de todos os seus bens, de tudo aquilo que ele tinha recebido, ele entrega na mão daquela autoridade que estava diante dele. Mas observe entre as linhas que aquele sacerdote libera uma palavra de bênçãos, dando a ele, dizendo a ele que ele estava debaixo de uma autoridade que os fez vencer os inimigos, todos e qualquer inimigo. O que aconteceu com Abraão? O que aconteceu com Abraão? Olha para mim. Ele pensou assim: será que era isso que Deus me prometeu lá na minha terra? Será que foi isso que Deus disse que era necessário me fazer sair da minha casa? Porque Deus me tornaria uma grande nação? Será que era isso que Deus estava me prometendo quando diz: larga a tua casa, a tua parentela,
sai do meio deles, porque eu vou tocar em você e eu vou construir em você uma grande promessa. Abraão fica preocupado. Por que ele fica preocupado? Porque ele venceu a guerra, agora ele tem terras, ele tem vidas, ele tem mais propriedades do que ele tinha antes. Porém, não era aquilo que ardia no coração dele. Quando o sacerdote libera a bênção dizendo: Deus te abençoou e você venceu todos os seus inimigos, na cabeça dele ele diz: não tem mais nada para viver, não tenho mais nada para experimentar. Deus me fez vencer a maior guerra da Mesopotâmia com 318 homens, já é um milagre. Será que era isso que Deus tinha para mim? Deixa eu falar uma coisa para você essa noite, na autoridade do nome de Jesus. Nós, eu e você, é que diminuímos o poder da promessa de Deus sobre nós. Eu e você é que diminuímos o potencial que Deus tem de operar coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não penetrou ainda no coração do homem. Porque Deus fala para nós que fará da minha vida e da sua vida coisas formidáveis e grandiosas. Mas a gente experimenta uma coisinha boa e a gente diz: então, eu acho que era isso que Deus tinha para mim, não deve ter mais nada não. Deve ser só isso mesmo. Foi o sentimento que veio no coração de Abraão. Por que a senhora está dizendo isso? Pela resposta de Deus. Olha como Deus responde a Abraão. Primeiro chega o rei de Sodoma. Vamos ler a experiência. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia da sandália, para que não te digas que eu enriqueci, Abraão. Nada quero de mim, senão os que os rapazes comeram, e a parte que toca os homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo. Esses que tomem o seu quinhão. Os que participaram da guerra, dê a eles o que é justo, mas nada mais, eu não quero nada mais, para que amanhã a história não seja contada que eu fiquei rico porque eu ganhei a guerra de vocês. Eu quero ser reconhecido por ser um homem próximo, um homem abençoado, porque Deus está fazendo essa obra na minha vida, que eu não precisei de ajuda de homens nenhum. Aí olha a resposta de Deus, capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, e disse: não, ele estava com medo? Ele estava com medo? Deus é aquele que sonda o homem no seu interior. Pode não ter saído uma palavra da boca do Abraão, mas Deus sondou o coração dele e viu que ele estava achando que aquele era o poder total da promessa de Deus sobre a vida dele. Que ele já tinha vivido a maior experiência da sua vida, vencer uma guerra astronômica com 318 homens fracos, pastores que sabiam um pouquinho de guerra. Ele falou: isso é um testemunho, isso é uma experiência, mas será que é tudo que Deus tem para mim? E aí Deus fala para ele: não tema, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou aquele que te preserva, eu sou aquele que te protege, e teu galardão será sobremodo grande. Existe uma coisa que é uma cultura antiga em Israel chamada gematria. Eu já falei isso para você, né? Que eles descobrem destinos através da formação dos nomes. E o nome Abrão e o nome Sara, e o nome Sarai, nessa conjectura da gematria, não tinha valor suficiente para demonstrar um homem que seria próspero, grande sobre a terra e poderoso. Então, pela sua natureza, Abraão sabia que ele e Sarai estavam destinados a ter uma vida comum. Passar pela experiência de vencer essa guerra com 318 homens já era algo sobrenatural para quem nasceu para não ser nada. Para quem nasceu para ser comum sobre a terra. Então a consciência de Abraão era: eu conheço a minha história, eu sei quem eu sou na natureza, nada vai mudar. E aí Deus diz para ele: Abraão, eu sou o teu escudo. E foi a partir desse versículo que Deus arquiteta aquele plano de mudar o nome de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara. Ele diz: você não sabe de nada, porque eu vou mexer umas letrinhas aqui e vou mostrar para o mundo que você, de uma pessoa sem nada, sem futuro, sem expectativa, vai se tornar o pai de todas as nações da terra. Eu sou o teu escudo, Abraão.
Sou eu que te protejo, sou eu que te governo, sou eu que cuido da sua vida. Para de ser bobo. Os seus olhos podem achar que você não é ninguém, os seus olhos podem definir para você até onde você vem, mas você não sabe aonde eu vou te levar. Você não sabe o que eu vou fazer na sua vida. Ninguém pode sondar os meus pensamentos. Eu sou o grande eu sou, aleluia. E aí ele continua, aplauda o Senhor. Ele diz: eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele abre o coração para Deus e diz: eu sou grato por toda a experiência que eu vivi até agora, mas a verdade é que eu estou fadado a parar. Porque eu não tenho filhos, eu não tenho uma genealogia que vai cumprir todos esses propósitos. Eu já tenho quase 100 anos, a minha esposa quase 90. Como que nós vamos viver essa promessa? Abraão tinha preocupações naturais, eu sei que são as suas também. Por muitas vezes você fica assim: como que eu vou viver o que Deus disse que eu vou viver? Como que Deus vai fazer? Se eu não tenho habilidade, se eu não tenho capacitação, se eu sou fraco, se eu sou um bobão, que vivo chorando pelos cantos, que eu tenho medo de tudo, que eu não consigo me posicionar quando eu tenho que me posicionar. Como que Deus vai fazer essas coisas na minha vida? Abraão abre o coração dele para Deus e diz: a única pessoa que eu tenho é o servo Eliezer, que eu cuido como se fosse um filho, mas não é meu sangue, Deus. O que o Senhor está planejando para a minha vida? Olha a resposta aí. Disse mais Abraão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Versículo 5: então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para... Deus falou para ele assim: não é Eliezer. A sua descendência não vai ser gerada através de um filho adotado postiço. Não é Eliezer. Eu vou te dar um herdeiro, Abraão. E a promessa na totalidade que eu te entreguei se cumprirá. Porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Abraão, vocês costumam dar jeitinhos, eu não dou. Vocês costumam procurar caminhos que diminuam o tempo da promessa e da expectativa da promessa. Eu não trabalho assim. Eu faço as coisas de uma forma completa e plena. E quando Deus disse para ele: você entenda de uma vez por todas. Eu disse que você seria pai de nações. Você será pai de nações, Abraão. Coloca isso no teu coração e creia. E a Bíblia diz que ele creu. Isso foi imputado a ele como justiça. Ele não tinha nada na mão, amigo. Quase 100 anos. A esposa quase com 90. Já sem regras. Mas ele creu no seu coração que Deus podia fazer o impossível. Pastora, por que a senhora está trazendo essa palavra para nós essa noite? Porque eu quero fazer você entender que por muitas vezes Deus nos permite passar pela experiência de formar pessoas que não são os da nossa casa, que não são os da nossa família. Nos faz cuidar deles, nos faz circuncidá-los na lei e na verdade, nos faz ensiná-los a serem pastores, nos faz ensiná-los a guerrearem, nos faz passar todo o nosso ensinamento para homens que não são de sangue. Nós, assim como Abraão nesse primeiro tempo, formou Eliezer, seu servo, como um filho. Entregou a ele todo o seu coração, entregou a ele toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, toda a revelação de Deus sobre a vida dele. E o que o Eliezer fez? Replicou para baixo. Treinou homens segundo o coração de Deus, obedientes e tementes ao Senhor, para cumprir o propósito de Deus sobre a terra. E um dia Deus precisou desses homens.
E um dia, Deus precisou que esses homens estivessem prontos e aptos para cumprir uma missão. Deixa eu falar uma coisa para você, na autoridade do nome de Jesus, não se engane. Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer, para cumprir os seus propósitos e desígnios. Por muitas vezes eu me sinto como Eliezer sobre a terra. Não tenho paz, não tive paz, descendentes da fé. Quantos aqui nasceram de uma família que não era crente? Levanta a sua mão. Aí, Eliezer, você. Mas isso não impediu você de ouvir a palavra, de compreender a verdade e formar pessoas segundo o coração de Deus. E por muitas vezes você conta mais com esses estrangeiros que não fazem parte da sua casa e da sua família do que os seus próprios filhos, do que os seus próprios da sua casa. Eles é que estão perto, eles é que estão ali para ajudar, para socorrer. É ou não é? Foi assim com Abraão. Ele não tinha uma descendência, ele forma Eliezer, e Eliezer forma os 318, a nação. Cadê o Cadu? Cadê o Carlos Eduardo? A nação dos 318 de homens falhos, comuns, sem herança espiritual, não eram gerados, não foram escolhidos por Deus para serem gerados. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Foram instruídos, foram acompanhados, desenvolveram habilidade por conta do treinamento. E aí, pastora? E aí, que quando Abraão falou, eu já passei por uma experiência tremenda. Meu filho do coração formou 318 homens que foram à guerra e venceram a maior guerra da Mesopotâmia. Homens predestinados, firmes, que não abriram mão, não se perderam, não se desviaram do foco. Desde as terras da Palestina até o caminho de Damasco na Síria, eles guerrearam de dia e de noite, matando homens, libertando os cativos, quebrando as algemas, recolhendo os despojos e trazendo para Abraão homens fiéis. Quando Abraão chega e o resultado chega até ele, ele fica: uau! Olha quanto nós conquistamos. Olha quanto de experiência nós vivemos, passando por toda essa história. E ele diz: então, deve ser isso que Deus tem para mim, porque isso já é tremendo demais. Isso já é bom demais para ser verdade. A gente às vezes se sente como Eliezer, adotado, o filho adotado, porque não tivemos uma família que nos apresentou a Cristo, nos apresentou o Evangelho. Conhecemos a experiência, o Evangelho de tabela, por alguém, por uma outra casa, por uma outra família. E começamos a servir ao Deus vivo de todo o nosso coração. Mas a palavra que eu tenho para entregar para você é: essa não é a promessa de Deus para você. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Não é magnífico guerrear essa guerra? Não é maravilhoso ser soldado dessa guerra e experimentar essa guerra e vencer com tão poucos homens uma guerra instaurada de forma poderosa e gloriosa? É uma experiência maravilhosa. Mas ainda não é isso que Deus tem. Por quê, pastora? Porque Deus vai cumprir todo o propósito. Deus não vai deixar que as suas experiências boas tomem o lugar do verdadeiro propósito que Ele tem para a sua vida. Ele disse para Abraão: você gostou da experiência? Gostei, fui lá resgatar o safado do Ló. Fui lá, estava lá em Sodoma, no bem bom, viu lá? Os reis foram lá, pegaram ele, levaram ele cativo, preso. Trouxeram todos os seus despojos, todas as suas coisas, ele, suas esposas, suas noras, todo mundo aí. Trouxeram ele. Aquele homem que preferiu abandonar Abraão e abandonar o Deus de Abraão. Vamos lá resgatar esse camarada. E Deus às vezes inventa uns trem desses para nós, né? Deus às vezes ainda diz assim: vai lá resgatar o Ló, vai. Porque ele não tem juízo não, mas alguém tem que ter por ele.
vai lá resgatar o Ló. E a gente entra em guerra, batalha travada, por conta de parente ingrato, por conta de gente que não quis ficar junto, que não quis andar junto, que não quis pagar preço. Deus faz a gente entrar em guerra, pagar a peleja, para nos honrar, para derramar honra sobre a nossa vida. Porque Ló teve que reconhecer que mesmo distante de Abraão, mesmo achando que ele podia viver sozinho e distante de Abraão, ele precisou de Abraão. E precisou do Deus de Abraão. Deus fez isso tudo para honrar. Deus vai honrar você. Deus vai fazer você passar por experiências poderosas, onde Deus vai trazer circunstâncias, situações que vai dizer assim: gente, isso é Deus na minha vida. É só para honrar minha fé, é só para honrar meu posicionamento, é só para honrar minha conduta, que eu tenho obedecido a Deus, eu tenho servido a Deus, eu tenho feito aquilo que agrada o coração de Deus. Eu não sou grande, não sou referencial de nada, tenho poucos homens ao meu lado, mas são homens expostos, são homens valentes, que têm cumprido o propósito e têm feito aquilo que agrada o coração de Deus. Fala para esse irmão que está ao seu lado: mas não acabou. Experiências grandes de vitória nunca substituirão a verdadeira promessa de Deus para você. Você entendeu o que eu disse? Deus pode te dar uma vitória muito grande, sobrenatural, sobre a tua vida e a tua história. Arregala bem o canto branco do teu olho. Ainda não é o cumprimento da promessa de Deus sobre a tua vida. O que acontece comigo, com você? A gente começa a achar igual Abraão. Já foi forte, hein? Que vitória é essa, hein? Deus se manifestou de uma forma poderosa. Glória a Deus, aleluia. Que experiência. É isso que Deus chamou. Foi para isso que Deus me chamou para viver. Não foi. Deus nos dá a oportunidade de experimentarmos vitórias poderosas, mas você não pode perder o foco. É por isso que Deus disse para Abraão: eu sou teu escudo, olha para mim, não olha para a sua natureza humana. Eu sei o que significa Abraão, eu sei que você foi sentenciado a não ser nada, ser um homem comum sobre a terra, mas eu decidi fazer você pai de multidões. Eu decidi fazer você ser reconhecido por todos os séculos, Abraão, como pai da fé. Vou mudar teu nome, vou mudar a tua história, e não vai ser só uma vitória, não vai ser só uma experiência, vai viver a minha promessa sobre a terra. Vou terminar. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que pela gematria, o nome Eliezer, o número que significa o nome Eliezer é 318. Era Deus dizendo para Abraão: os filhos, os descendentes do teu filho do coração foram gerados nele e venceram essa guerra. Você entendeu? Os 318 já estavam dentro de Eliezer, e ele os gerou e os tornou homens poderosos e valentes sobre a terra. Mas Deus vira para Abraão e diz assim: você vai ser reconhecido, Abraão, não por gerar uma descendência de um filho adotivo, mas de um filho que virá de você e de Sara, de vocês dois, e não será uma nação dos 318. Quer saber, Abraão, quantos serão? Ele diz: sai da tenda, sai da tenda e olha as estrelas do céu, e vê se você pode contar as estrelas do céu. Os filhos dos filhos adotivos geraram até de 318, porque é o que tinha dentro de Eliezer. Ninguém dá o que não tem.
era o que tinha dentro de Eliezer. Mas o que vai sair de você, Abraão? O que vai sair de você, Abraão? Incontáveis estrelas. Uma nação incontável. Olha o que Deus diz. Vai comigo no capítulo 15, um pouquinho mais na frente eu vou terminar. Verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Os filhos de Eliezer guerrearam da terra da Palestina ao início da cidade de Damasco, da Síria. Um pedaço de terra, sim ou não? Conquistaram aquelas terras ao redor, porque venceram a guerra, sim ou não? Deus estava dizendo: esses são os frutos dos filhos da adoção, mas olha o que eu vou fazer com a tua herança. Olha bem o que eu vou fazer com a tua herança, Abraão. Ele diz: desde a tua descendência darei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e os Jebuseus, todos estarão debaixo da tua autoridade e do teu governo. Pastor, o que a senhora quer dizer? Que quando o sacerdote Melquisedeque, ou Sem, filho de Noé, celebra o vinho e o pão com Abrão, celebrando a vitória, ele disse: Deus te abençoou, te dando a vitória sobre todos os seus inimigos. Sem liberou uma palavra profética, Abraão não alcançou. A palavra que estava dizendo para ele: esses 4 reis que venceram essa guerra são todos os seus inimigos? Não, querido, porque Deus não faz uma obra pela metade. O sacerdote disse: Abraão, Deus ordenou que você vencesse todos os seus inimigos. E você vai experimentar disso tudo. É por isso que a descendência de Israel se chama semitas, descendentes de Sem. Os árabes, os hebreus, toda aquela descendência se chama semitas, porque são descendentes de Sem. Por isso a presença de Sem naquele lugar. Por isso que Sem era o rei de Jerusalém, porque estava cumprindo o propósito da expansão da terra de Israel, da conquista da terra de Israel. E Deus termina dizendo a Abraão: não se contente com vitórias superficiais, experimente a promessa. Não abra mão de experimentar a promessa. E eu quero orar por você essa noite. Eu quero orar porque nós temos uma geração fraca, movida emocionalmente por conquistas, desafiadas a participar de conquistas. Tudo isso é bom. Tudo isso Deus nos dá, tudo isso Deus permite que nós venhamos a experimentar, mas Deus está dizendo: não se iluda, não se prenda a essas conquistas, não se prenda a essas vitórias pequenas. Escute a voz do Espírito que fala ao teu coração. Existem promessas para serem realizadas. Não desvie os teus olhos do foco, não perca o teu foco. Eu disse que faria de você uma grande nação, e serão através dos seus descendentes. Ei, família, entende de uma vez por todas: Deus vai levantar os da sua casa, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, para honrar e engrandecer o nome de Deus sobre a terra. Fique de pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor. Mas essa noite eu quero desafiar homens e mulheres aqui. Eliezer era um grande homem. E foi tão importante na vida de Abraão que gerou 318 soldados. Homens de boa referência. Pouco conhecimento de guerra,
Mas o pouco que eles tinham, eles fizeram com zelo, com amor. Mas o que estava em Eliezer foi tudo o que ele pôde gerar. Eu não quero que você gere apenas o que está em você. Eu quero que você seja desafiado a gerar tudo o que Deus tem para você. São coisas bem diferentes. O filho do coração deu a Abraão uma herança que a mão podia tocar. O filho da sua descendência deu a Abraão conquistas e uma herança que a sua mão nunca pôde alcançar. Porque os filhos dos nossos filhos herdarão a terra. O que a senhora quer, pastor? Eu quero desafiar homens e mulheres aqui a não se medirem pela força da sua mão. Não se medirem pelo que você pode fazer ou por quem você é. Se permita nessa noite experimentar a totalidade da promessa de Deus para você. Deus vai te dar grandes vitórias e conquistas, mas não perca o seu foco. Ainda não é o cumprimento da promessa, porque tudo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Pastora, eu quero viver essa experiência na minha vida. Não viva pelo que você pode produzir, querido. Não viva pela experiência que você possa produzir. Viva pelo poder que a promessa pode produzir na sua vida. Viva pelo poder que a promessa pode instaurar sobre o teu homem hoje, sobre a tua vida hoje, e escrever uma história nova. Uma letrinha mudou a vida do Abraão, porque Deus estava dizendo para ele: com a tua mão e com a força do teu conhecimento você gerou uma geração de 318. Abraão, você não tem ideia do que eu, o Senhor, posso fazer com a sua vida. Se você quer viver essa experiência como Abraão, seja um homem de fé, uma mulher de fé, e que isso seja imputado como justiça sobre a tua vida essa noite. Sai do teu lugar e vem ao altar de Deus, em nome de Jesus. As promessas do Pai vão se cumprir. Chega bem pra frente. Na tua vida, não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Está por vir e serás uma grande nação, abençoados por onde quer que for, tua família prosperarei, conta-se pode as estrelas dos céus, assim será tua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca os milagres que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu.
de bênção do Senhor, nós conquistamos vitórias e grandes vitórias. Com certeza a sua mente viaja lembrando de coisas que Deus fez você experimentar e fez você viver por conta de uma palavra de bênção sobre a tua vida. Deus disse que você conquistaria, que você experimentaria, e você viveu. O problema é que por muitas vezes isso tira a gente do foco de experimentar verdadeiramente qual o propósito, o grande propósito que Deus tem para cada um de nós. A vitória foi surpreendente. Eliezer gerou 318 homens. Estavam debaixo do governo do Abraão, mas não eram do Abraão. Entende uma coisa? De uma vez por todas, quando Deus te der, é para ser seu, não é para ser de mais ninguém. Porque Deus disse a Abraão que daria a ele toda a sua descendência. Abraão achou que estava realizando o sonho através de Eliezer, mas Eliezer não tinha o seu sangue. Quando é para mim, é para mim. Quando é para você, é para você. E Deus está dizendo: foi sensacional experimentar daquela vitória, mas escute, não eram os da sua casa. Porque aquilo que Deus disse que faria, vai fazer. E você vai experimentar de coisas poderosas e sobrenaturais, porque é cumprimento da palavra e da promessa de Deus. Não abra mão disso. Não abra mão de viver isso. Uau, que vitória! Ainda não é a resposta de Deus para você. Ainda não é o cumprimento da promessa de Deus para você. Espere nele. Aguarde nele. Deus aparece para Abraão numa visão e diz para ele: ei, eu não desisti daquela conversa que te fiz sair da tua casa e do meio da tua parentela, não. O teu braço, a força do teu braço gerou 318, e essa é a tua geração, Abraão. Mas o meu poder sobre a tua vida vai levar você a viver experiências que o olho não viu, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu. Você consegue contar as estrelas do céu? Você consegue contar os grãos de areia da terra? Pois essa é a geração, pois esse é o tamanho da promessa que eu tenho para você. Não se limite em cima das tuas vitórias. Não limite a promessa de Deus em cima das tuas conquistas. Isso é pouco perante a tudo aquilo que Ele disse que faria. Confia nele, espera nele e desfrute de tudo que Ele tem. Põe a mão sobre o seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, foi muito bom experimentar de grandes vitórias, de grandes experiências, mas eu estou nesse altar essa noite para dizer a Ti, como Abraão disse: eu quero uma herança minha, uma descendência minha, algo que venha de mim verdadeiramente. Dá-me, Senhor, a Tua promessa, em nome de Jesus. E assim como Deus respondeu a Abraão, eu vou responder para você essa noite. Eliezer não é a sua descendência. Só eu, o Senhor, sei a sua descendência. Só eu, o Senhor, pode te dar a tua descendência. Gere a promessa de Deus na tua vida. Gere a expectativa da promessa de Deus na sua vida. E se permita viver tudo aquilo que Deus tem. Diga assim: eu vou experimentar de toda a promessa de Deus sobre a minha vida. Se você crê, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Estenda a sua mão assim que eu vou ministrar a bênção apostólica. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela alegria de receber os novos batizandos no teu altar.
Leva-nos em segurança, guarde as nossas casas, as nossas famílias. Não permita que o nosso olhar se desvirtue, nem o nosso coração perca a fé e a esperança, Senhor, mas nos leve a concretizar e a experimentar a plenitude da Tua promessa sobre nós. Com o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré, as doces consolações do Espírito Santo, seja comigo, com você, com a tua casa, com todo Israel de Deus, até a volta do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vai em paz, querido, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.